Então, estamos aqui hoje, conforme agendado, para conversar com a doutora Ana Beatriz Azevedo. Ela é médica com especialização em reumatologia e ela é uma pessoa incrivelmente doce e uma profissional excelente. E hoje nós vamos conhecer um pouco da trajetória dela, como é que ela começou, sentiu o chamado para a medicina. Aqui ela já entrou, deixe-me trazê-la para a sala. Vamos ver aqui se ela entra. E ela vai então contar um pouco, né, da história dela. Aqui. Oi, boa noite, Ana Beatriz. Eu preciso te trazer aqui. As pessoas já estão chegando. Pronto. Boa Tudo bem, querida? boa noite, tudo bem e você? Boa noite. Eu tô bem, agora mais contente porque pelo menos online a gente está se vendo. Esse negócio de pandemia, correria de trabalho, fica difícil, né? Fica difícil. Então, eu estava começando a falar de você, né? Então, hoje nós vamos conversar com a doutora Ana Beatriz Azevedo, e ela tem especialização em reumatologia. Então, conta um pouquinho para a gente da tua história. Como é que foi assim? Foi vocação esse chamado para medicina? Como é que foi a tua entrada? E conta também já um pouquinho como é que é o teu caminhar até agora, né? A tua forma de trabalhar, enfim, a gente vai ter tempo para conversar de tudo. Bom, vamos lá então. A história é longa, né? Porque desde É. que eu, por gente, eu falo de ser médica, né? Então, desde muito pequenininha mesmo. Meu pai era médico também, né? E eu me lembro da minha irmã ainda bebê de colo. Eu já com uns 3 aninhos, 3, 4 aninhos, era fim de semana, ele saía para passar visita hospitalar e era um escândalo porque eu queria ir com o papai. Então, o papai trabalhou num hospital que era gerido por freiras, que é o Hospital da Baleia, em Belo Horizonte, e eu me lembro de ficar no posto de enfermagem com as freiras ainda pequenininha ali. Então, assim, eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa, né? Então, foi uma coisa bem direcionada desde pequena, essa intenção de servir através da medicina mesmo. Então, assim, nunca pairou dúvida, nunca pensei em fazer outra coisa. Fiz medicina, né? Me formei pela UFMG, fiz a minha formação em clínica médica e reumatologia por lá em Minas, né? A clínica no servidor e a reumatologia no Hospital de Clínicas. Aí depois casei, vim para São Paulo, aqui fiz o mestrado pela Unifesp, e ao longo do caminho eu digo que eu fui muito iluminada, dei muita sorte de ter encontrado bons exemplos ao longo do caminho, né? Tive bons professores, pessoas que já tinham esse olhar humanizado para a medicina, de acolhimento, de valorização da história do sujeito, além da doença. E assim eu fui meio que me contaminando com o jeito deles, né? Eu falo que eu não troco a formação que eu tive em Minas, na UFMG, até concluir a reumatologia, por nada nesse mundo. O currículo da escola na minha época era muito voltado para essa percepção do sujeito como um todo, a percepção da medicina biopsicossocial, essa noção de ambiente onde a pessoa está inserida. Então foi assim, ao longo do tempo eu fui lapidando. Obviamente, a gente encontra com coisas e exemplos que a gente fala assim, isso eu não quero ser. Mas, Uhum. por outro lado,
esse interesse pelo outro, ele exige da gente também um preparo para entrar nesse universo emocional do outro, da história do outro. Né? E foi assim que eu fui entrando em contato com as minhas histórias também, com as minhas dificuldades, os meus limites. E, em paralelo, eu iniciei um processo de autoconhecimento, de me fortalecer como pessoa, melhorar minha escuta, melhorar minha resiliência para lidar com aquilo que porque lidar com sofrimento, com morte, não é uma coisa fácil. Você perceber que o que você tem a oferecer do ponto de vista biológico, de recuperação de sinal e sintoma, a gente barra no limite. Você precisa aprender o que eu posso oferecer além disso, né? E acho que isso me melhorou como médica. E foi assim que eu fui juntando outras habilidades além da medicina, né? Fui buscar conhecer melhor a integrativa, fui fazer formação em mindfulness, fiz uma certificação em psicologia positiva, e hoje eu sou uma mistura disso tudo. Ah, eu acho lindo, porque assim, eu tenho mais idade que você, mas me lembro ainda assim de pequenininha que a gente tinha aquela coisa do médico de família, né? Então, assim, era do avô até o bebê, era o mesmo médico que atendia. Então, ele sabia de toda a história da família, ele acompanhava, né? E a gente se sentia acolhida mesmo, né? Nossa, eu lembro assim no meu primeiro dentista, que acho que foi o que arrancou os dentinhos de leite ali, aqueles que não caíram. E eu lembro dele assim com um carinho, porque tinha essa coisa mesmo de era um vínculo, né? Era um vínculo de confiança e que eu acredito que isso, esse vínculo e essa confiança do paciente com o médico ajudem muito, né, no tratamento, na evolução e tudo mais. E que aí eu fui percebendo que ao longo do tempo isso meio que foi se perdendo pelo caminho, né? Foi ficando meio frio. E eu vejo em você, e são quando eu procuro profissionais de saúde para cuidar de mim, eu procuro exatamente assim, nesse modelo, pessoas que me olhem como um todo, né? Porque a gente não é só físico, a Uhum. gente não é só sintoma, é sintoma, não é causa, né? Então precisa ter todo esse amorzinho a mais que você tem, além do profissionalismo óbvio, né? Então, eu queria até te perguntar, assim, primeiro, como é que você fez esse caminho? Claro que quando você conta que de pequenininha você já, né, ficava ali puxando, né, o jaleco do papai, porque queria ir junto com ele passar visita, etc. Então a gente percebe que você faz realmente alguma coisa vocacionada, de alma, é a sua essência. E você falou uma coisa que eu não tinha pensado. Quando você disse, quando eu fiz a minha formação, tem diferença de quando você fez para a forma como é a formação hoje em dia? O que Aí, que se perdeu? Se teve algum ganho? o que acontece? Eu acho que à medida que você incorpora novas tecnologias, isso encanta, né? E isso vem junto com um conhecer sobre doenças, fisiopatologia, abre-se um universo aí de diagnóstico, de tratamento, isso é muito sedutor, né? E a gente está vivendo essa era do boom da tecnologia, né? E a segmentação do conhecimento científico, eu acho que é inegável que ele trouxe ganhos. Porque quanto mais você segmenta e consegue se aprofundar no conhecimento de alguma coisa, abrem-se novas possibilidades, né? Só que essa fragmentação trouxe uma dicotomização entre o físico e o emocional, né? O físico e o mental. E juntar essas pecinhas hoje é que eu acho que é o mais difícil na formação médica, né? Eu falo que eu tive uma formação privilegiada porque eu tive professores que, além de médicos, tinham formação em psicanálise, em medicina psicossomática,
A discussão de caso era sempre muito rica, levando em conta todas essas variáveis, outras intervenções que podiam ser feitas em termos de escuta para acolhimento e que muitas vezes a gente percebia que era mais terapêutico do que a medicação que a gente prescrevia. Uhum. Hoje em dia, com essa segmentação e supervalorização de tecnologia e do ensinamento básico, e parte dessa formação eu acho que se perdeu. O que eu percebo é que boa parte dos profissionais da minha geração não foi preparado para essa escuta, para fazer esse acolhimento dessa forma. Porque implica em você lidar com, muitas vezes, com um discurso, você não sabe o que você vai fazer. Né? A, a formação do médico é muito no sentido de eu tenho que dar uma resposta, eu tenho que tomar uma atitude. E as pessoas esquecem que às vezes só de escutar já faz diferença para o paciente. Às vezes ele não quer conselho, é só passar para a gente no dia a dia. Quantas vezes a gente não está por aqui com alguma coisa e a gente só quer ser ouvido, só isso. A gente não quer que a pessoa dê conselho, a gente não quer dica de nada, só quer que alguém naquela hora escuta o que você está sentindo. Né? Então, assim, a valorização desse aspecto se perdeu. Então, muitas vezes a entrevista se restringe à análise de sinal e sintoma, não se pergunta quem é a pessoa, o que ela faz, não se junta essas pecinhas. O profissional que entra no mercado não é treinado para fazer isso. A forma como o sistema está montado com o tempo de consulta cada vez mais curto, limita um pouco isso, porque quando você abre espaço para escuta, muitas vezes você se perde no tempo, né? Uhum. E às vezes eu brinco e peço perdão para os meus pacientes. Falo, olha, um dia o atraso pode ser por você. Porque muitas vezes a angústia, ela aparece nos 5 minutos finais. É. Às vezes a pessoa marcou a consulta para tomar coragem de dizer uma coisa que para ela é muito preciosa. E aí você vai escutar em 5 minutos e falar o próximo. Às vezes não dá, você entende um pouquinho mais. Então, assim, o fato de não se ter preparo para isso, muitas vezes a pessoa que está fazendo a formação do profissional da saúde também não foi preparada. Então, você tem uma segmentação do pensamento científico, essa dicotomização do mental e do físico, a falta do preparo para juntar. Hoje em dia, no dia a dia, existe também um preconceito das pessoas em abordar determinados aspectos da saúde mental. Ainda existe resistência para isso no próprio paciente mesmo. Às vezes é um caminho para realizar a conexão que ele precisa de fazer para chegar no estado de melhora. Acho que passa muito por isso aí, sabe? Por todas essas variáveis. Bom, eu vou te fazer umas perguntas assim, bem de leiga, né? Ah, e aí você vai ensinando, vai esclarecendo a gente. Primeiro, eu queria agradecer que eu já vi aqui diversos recadinhos de pacientes suas, né, que estão elogiando, e realmente ela é mesmo muito especial. Eu conheço já há alguns anos e eu ratifico o que vocês escreverem sobre ela. Mas uma pergunta, né, como eu falei, deve ser bem de leiga. Tem algumas doenças que elas são mais ligadas ao aspecto emocional do que outras? Ou seja, se eu tenho um problema, sei lá, por exemplo, relacional com pai e mãe, ou com um dos dois, é, isso, nessa dificuldade de vínculo ou falta de vínculo, por exemplo, né? Com mãe principalmente, né, que é quem nos deu a vida ali, isso pode gerar mais determinados tipos de doenças. Não sei se eu fui claro ou se eu confundi aqui as coisas. Então vou tentar responder de uma forma mais genérica, tá? Vou pegar o grupo das doenças autoimunes. O que a gente sabe, né? São pessoas que carregam uma predisposição genética que, por algum motivo ao longo da vida, podem ou não desenvolver aquela doença, né? E aí, o que é que faz disparar o gatilho? Você tem fator ambiental, algumas infecções, exposição a determinados tipos de droga,
estresse físico e entra também o estresse emocional. Então, para algumas doenças, por exemplo, eventos de perda já são gatilhos bem reconhecidos para o desencadear de algumas dessas doenças, né? Então, o que a gente pode dizer? Que essas doenças são multifatoriais, que você carrega uma predisposição que você pode ou não desenvolver, e o gatilho para desenvolver pode ser um estresse psíquico, né? E tem outras doenças que têm relação com dor crônica, por exemplo, em que a pessoa, ao longo do tempo, ela desenvolve um padrão de resposta à dor disfuncional. E hoje a neurociência mostra para a gente que você tem uma modulação a nível do sistema nervoso central que não está funcionando muito bem para a percepção da dor. Como os neurotransmissores e algumas das vias de transmissão de estímulo são comuns, aquelas que nos dão sensação de tristeza, de alegria e de felicidade, às vezes é o que a gente trabalha no conceito de dor total, né? Às vezes o estímulo para a dor se amplificar ou persistir, prolongar, não está na questão física, mas o gatilho pode ter sido algum outro evento que se relacionou com isso. Eu acho que a gente é muito complexo e, assim, ironicamente, algumas das doenças que foram tratadas por algum tempo, né, como puramente psicossomático, ou às vezes até, infelizmente, né, de forma pejorativa. É estresse, é só ansiedade. Não é só. Elas estão mostrando pra gente essa conexão do físico e do mental no outro patamar. Às vezes eu brinco com o paciente, doutora, quer dizer que a dor é da minha cabeça? Eu falei assim, não, a dor não é da sua cabeça, mas a disfunção está no seu cérebro. Está no sistema nervoso, na forma como você modula a dor. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, senão a gente cai no mesmo erro da dicotomização. Porque abriu-se uma porta para unir esses dois sistemas, o físico e o emocional. Se a gente não valorizar o que a neurociência vem mostrando para a gente vai repetir o erro do que vem sendo cometido ao longo dos anos, né? O paciente que tem por exemplo, fibromialgia, às vezes ele não recebe adequada atenção para tratamento de um gatilho físico, ele pode ter machucado, ele pode ter desenvolvido uma tendinite, ele pode ter uma artrose que descompensou e está piorando a dor, e que leva a uma amplificação, e como ele tem fibra, ele repete, acaba percebendo a dor numa dimensão maior, né? Ou o contrário, às vezes você pega um paciente com artrose que também tem fibra, e aí você fica valorizando só o componente físico e não acolhe a disfunção que a gente vê da fibromialgia, e ele fica do mesmo jeito, não melhora. Não sei se eu Então, respondeu, clareou bastante. Agora, assim, tem alguns casos onde é possível retornar e colocar a doença para dormir, né? Quando você cuida desses dois lados, vai com, né, com a medicação, vai com essa parte do emocional também, lidando com isso, buscando nessa causa onde está, enfim. Tem essa possibilidade? Tem sim. Para algumas doenças, a gente já tem protocolos de tratamento bem estabelecidos, e o cenário do que a gente chama de remissão, ele é possível. Então, por exemplo, para artrite reumatoide, a gente já tem orientações, né, de diagnóstico precoce e tratamento, que é possível você alcançar o cenário do paciente sem rigidez, sem dor, sem articulação inflamada, chegar com os exames controlados. Eu brinco, eu falo assim, você só lembra que tem a doença na hora de tomar o remédio, né? Então, esse cenário, ele é possível. O lúpus também é possível, outras vasculites é possível, só que tem uma conjunção de fatores que tornam isso mais ou menos provável. Então, assim, quando você consegue o diagnóstico precoce e é assertivo no início do tratamento, as chances para algumas doenças aumentam. Outras circunstâncias, se o paciente tem uma oportunidade de acesso adequado a tratamento com especialista, acesso ao melhor tratamento, isso também ajuda muito. Agora, eu brinco o seguinte, se a gente não arruma a casa, não adianta de exame, não adianta passar remédio. Então, você intervir em estilo de vida, ensinar o indivíduo a cuidar bem dele mesmo, faz toda a diferença do mundo. Ou seja,
não é só a orientação do, olha, você precisa ter uma dieta melhor, mais saudável, praticar atividades físicas, controlar o peso e dormir bem. Entra a questão do aprender a gerenciar estresse. E para você aprender a gerenciar estresse, você tem que investir em autoconhecimento. Você tem que mergulhar nas suas feridas, né? E aí, na hora que a pessoa consegue significar exatamente o que é isso, olhar para aquilo que às vezes dá, ela faz questão de deixar escondido porque dói mexer, né? É a Uhum. hora que abre-se uma janela de oportunidade que eu digo o seguinte, não vai deixar de ter lúpus, não vai deixar de ter artrite reumatoide, não vai deixar de ter fibra, mas que o comportamento da doença muda muito. Então, assim, o conhecer quem é aquela pessoa que está ali, qual é a história de vida que ela carrega, quais são os principais conflitos que ela tem, abre uma oportunidade para eu entender por que muitas vezes ela não adere à medida que eu passei, por que ela se sabota ao longo do tempo com o tratamento. Uhum. E eu acho que esse é o caminho que é mais difícil de percorrer, mas que, embora seja mais difícil, é o que dá, que floresce com coisas mais positivas que a gente consegue enxergar. É aquele paciente que de fato melhora e melhora mesmo, né? Aí a Uhum. satisfação é imensa, né? Muito Ai, eu mais. imagino. A alegria que deve ser, né? Quando você pega um paciente e vê que ele acolhe as suas orientações e que ele melhora realmente, né? Deve ser muito, muito prazeroso, né? E são as recompensas, é o tal que a gente fala assim, não tem dinheiro que pague, né? Não tem preço, né, para essas coisas. Estou me lembrando aqui de um rapaz, né? Conta, Que não posso citar nome, mas enfim, claro. ele tinha artrite reumatoide e nas conversas ele muito tímido, muito reservado, né? E ele queria ter seguido uma profissão, acabou não fazendo porque a família era de tradição de uma profissão específica, né? Então ele cedeu ao desejo e acabou seguindo o interesse coletivo da família. Então, isso trouxe uma frustração, e na conversa a gente era um rapaz que tinha muita dificuldade de falar não, de se impor, e aí a gente fez uns combinados, né? De sair o primeiro não. Você precisa conseguir colocar limite para algumas coisas, né? Aí escolhemos uma circunstância com uma pessoa específica, aí ele chegou feliz da vida, nossa, consegui falar o não. Aí, bom, o não foi eu abrir a portinha para as outras coisas que ele podia experimentar, né, sem criar conflito, né, porque o não era um problema para ele, mas não para quem ouviu não. Foi isso que ele foi percebendo. Bom, no Uhum. fim ele conseguiu conciliar a profissão que ele tinha escolhido para exercer com a que ele não escolheu. Então ele fez um projeto de transição. Bom, ele entrou em remissão, tá ótimo. Cheguei a suspender a medicação porque ele tinha ele e a esposa estavam num projeto de gestação. E o mais legal foi ouvir para ele virar para mim e falar assim: nossa, doutora, de algum jeito eu tenho que agradecer a minha doença, porque se não fosse ela, eu não tinha feito essas mudanças. Hoje eu estou melhor do que eu estava antes. Então, é um processo que esse caminho de fazer as pazes com quem eu sou, com as escolhas que eu fiz, e enxergar que às vezes a doença pode ser um processo de cura, das coisas mais maravilhosas que você pode testemunhar na vida de alguém. É, tem, que eu sou, né, também consteladora e tem um texto que não sei quem é o autor, né, circula na internet faz tempo, onde é exatamente isso, a pessoa agradecendo a doença, porque a gente diz que a doença, às vezes, ela vem é, no lugar de outra coisa que você não consegue olhar. Eu não consigo olhar para isso, dói muito, né? Vem muito fundo. Então, é como se a doença viesse e se coloca ali na frente, fala assim, então, para mim você pode olhar, que quando você estiver pronto para ver o que está por trás, aí eu saio. Então, é exatamente esse agradecimento à doença. Quando você falou desse seu paciente, é exatamente isso, né? Quando ele conseguiu colocar os limites, falar o não, aí a doença vem e sai, porque ela estava ali num lugar, né?
que ele olhava para ela e não olhava para trás. E quando ele conseguiu olhar atrás, ela foi embora, né? E a frase dele, né? Eu tenho que agradecer, né, a essa doença, a esse sintoma, é bem por aí, né? Eu acho. As doenças sempre vêm para dar né, um alôzinho, é um estresse extremo que de repente você começa a adormecer um lado né, do corpo, ou é aquela dor de estômago intensa que de repente você vai ver aquilo tá uma gastrite, mas vem por outro motivo, né? É. Assim, acho que do lado de cá, a função que a gente tem é tentar perceber em que ponto a pessoa está, né? Porque não é uma coisa simples e você não faz isso de bate-pronto numa primeira Uhum. avaliação, né? É. Você constrói um vínculo, você vai compreendendo melhor o funcionamento de cada um. O paciente ele deixa muito claro o limite do até onde ele quer ir, porque às vezes essa ferida de fato é muito difícil de olhar, às vezes é óbvio para quem está de fora, mas para quem está ali sentindo não é, né? E às vezes é o que ela dá conta. Às vezes é mais Uhum. confortável conviver com uma doença que gera desconforto e dor do que olhar para o que eu costumo brincar, né, para uma ferida de alma, que às vezes coisas que a pessoa precisa resolver, e às vezes ela não tem estrutura, não tem condições de pegar e resolver da forma como talvez ela gostasse, né? É, Uhum. essa sensibilidade extra de ir fortalecendo o indivíduo aos poucos, com aquilo que ele dá conta de lidar, para ele ir descascando a cebola dele e fazendo os pequenos progressos, é que eu acho que é a função da gente quando você abre a escuta para essa outra leitura da doença. Nem tudo se resume porque senão a gente corre o risco de dizer que tudo De começa ir no. para o extremo que dá para ter uma panaceia, isso resolve tudo. Mas, assim, tentar achar esse meio do caminho é que eu acho que é o grande desafio, respeitando o limite de cada um, né? E isso que às vezes assim, é um limite tênue que não dá para você forçar, né? Agora, você sabe que eu ouvi uma coisa ontem de uma cliente assim, que me fez refletir muito, né? Era a questão do filho dela e que a profissional que estava atendendo o filho falou assim, olha, não tem mais jeito, ponto, né? E aí ela disse que ficou, né, impactada, falou assim, nossa, como, né? Nunca ele vai conseguir fazer tal coisa. E ela disse que comentando com o marido, né, foi para casa chateadíssima, e aí disse que o marido falou assim, olha, quando uma profissional desse gabarito, com esse conhecimento, fala uma coisa assim, é, ela está desistindo do paciente, né? Então, eu acho que era bom a gente desistir dela e procurar talvez uma outra que tenha esse olhar mais abrangente, ou né, vamos do jeito que está indo com o tratamento, para ver até onde vai, é uma criança, né? Então, e isso ontem me fez refletir muito, né, sobre a forma também, até para a gente dizer um não, ou assim, esgotei, né, a minha capacidade, as minhas ferramentas, até essa forma de colocar um ponto final numa relação de um profissional qualquer, com seu cliente ou com seu paciente, e isso precisa ser feito de uma forma mais humana, né? Sabe que a sua fala me lembrou algumas coisas, né? Uma professora que a gente tinha no curso de base de saúde integrativa do Einstein, né? E a TM, ela fez questão de fazer uma dinâmica com a gente uma vez. Ela falou o seguinte: a gente não tem direito de tirar a esperança de ninguém. A gente teve que tem que tomar um cuidado danado na forma como a gente coloca. E olha que era uma pessoa que falava com propriedade, porque ela era oncologista, oncohematologista, né? E ela falou assim: a gente não pode tirar a esperança dessa mãe. Ela acredita que o filho vai melhorar. Isso na dinâmica que ela fez, né?
E acho que é a sensibilidade que a gente tem que ter do até onde a gente vai nessa colocação do limite, né? E na vivência com pacientes que evoluem com doenças que são incapacitantes e que chegam num ponto que é paliativo, o que eu aprendi? Às vezes a gente não tem o que oferecer do ponto de vista físico, sabe? Assim, às vezes eu não vou reverter aquela deformidade, às vezes eu não vou trazer aquele rim para funcionar de novo, às vezes o paciente está numa condição até de terminalidade mesmo, mas o que dá para fazer, né? Que é o que a Ana Cláudia Arantes fala do acrescentar vida aos dias vividos. Então, às vezes eu consigo fazer uma medida de conforto, às vezes eu consigo propor uma adaptação, às vezes eu consigo fazer a pessoa enxergar que a graça está em outras coisas que não no físico, né? Na conexão que ela tem com as pessoas que estão ali, que se importam com ela, de conseguir desfrutar do que ela pode ainda dentro daquele contexto, né? E às vezes a gente paga a língua, né? Às vezes a gente acha que não tem o que fazer e tem, né? A experiência mais marcante que eu tenho da minha formação é de uma senhora que ficou internada nos últimos meses na minha residência de clínica. Era um câncer de útero avançado, uma pelve congelada, ela com insuficiência renal, fazendo diálise, um cenário horroroso. Aí colocaram nefrostomia para poder filtrar o rim, e virava e mexia, ela infectava, ficava cética, hospital público, não tinha vaga. Quem quer ir admitir na UTI uma senhora com um estadiamento tão avançado? Bom, resolveram fazer radioterapia para o tumor diminuir e levou. Eu terminei a residência, ela ainda estava lá. Um ano e meio depois, eu cruzei com a filha dela nos arredores do hospital. Oi, doutora Ana, tudo bem, tudo bem? A senhora lembra de mim? Eu falei, lembro, você é filha da dona fulana e tal. Pois é, mamãe está operando hoje. Eu quase caí para trás. Mamãe está operando hoje. Bom, ela fez tanta radioterapia que o tumor diminuiu, apareceu um protocolo de pesquisa com a medicação nova, resolveram colocar ela, ela respondeu, diminuiu tanto o tumor que ela estava operando 5 anos depois, ela ainda estava viva. Gente. E outros pacientes que tinham tudo para estar aqui. E que assim foram igual passarinho, complicaram com uma coisa atrás da outra e não teve tempo. Então, assim, acho que a vida vai ensinando a gente que o limite não é nosso. A gente pode ter uma ideia, uma expectativa. Acho que a função da gente sinalizar para o paciente, como diz a minha filha, né? Precisa dar uma real para a pessoa, né, mamãe? Colocar em que lugar que tá. Mas isso tem que ir com jeito. E o jeito que você vai usar para cada um é único. Algumas pessoas, às vezes, você tem que ser mais delicada, mais gentil. Outras exigem uma postura mais assertiva, mais determinada. Mas a pessoa sinaliza para a gente até onde ela aguenta e a forma como ela quer receber. Uhum. Mas esse treino para essa escuta é que é um dos pontos que eu acho que é falho na formação do profissional da saúde hoje em dia. A gente tem ilhas de formação muito bacanas que já se dedicam a isso, mas não é uma coisa universal. E quando sai errado, o impacto é esse, né? Uhum. Difícil dizer, né? E acho que com a prática, né? Acho que quanto mais tempo de prática, mais se vai aperfeiçoando. Claro que isso não é regra geral, né? Não. Mas tem umas coisas. Eu lembro, nossa, também não vou citar nomes, né? Mas eu acompanhando o meu sogro em um médico cardiologista, um bambambam. Bam, bam. E o meu sogro, ele tinha os horários, imagina, né? E japonês mesmo, né? Tem aquela coisa do horário, né? De seguir o horário. Ele também é uma pessoa ocupada com a agenda dele, então, enfim. E aí lá fomos nós para o consultório médico. E a gente lá na sala de espera. E aquilo foi dando um atraso, deu um atraso de 15, 20 minutos, e o meu sogro já ficando incomodado. Quando ele viu que o médico não estava nem na sala atendendo, mas a gente via assim do lado, ele estava mexendo em umas plantas na lateral do consultório, ele olhou
Ele falou assim, minha filha, vamos embora. E não voltou mais. Então, porque também tinha uma aura antes, naquela coisa de quanto mais o médico atrasa, parece que melhor ele é, né? Então, quer dizer, ele estava até suportando meu sogro o atraso, mas quando ele viu que não era atraso, era descaso, não é porque estava atendendo alguém, estava demorando, etc. Era um descaso mesmo com os clientes, né, com os pacientes. Ele falou: não, esse médico não volto mais. E ele fez isso. Eu aprendi com ele, eu fiz também uma vez com um médico meu. Demorou demais, demais da conta. Eu vi que foi passando gente na frente. Eu falei: opa, então peraí. Também falei: vou embora, não volto mais. É. E assim, às vezes eu não vou dizer que eu não atraso, porque tem uma turminha aqui que está assistindo que vai dizer assim, né? Atrasa um pouquinho de vez em quando, né? Mas às vezes a delicadeza de pedir desculpa pelo atraso, né? Às vezes a gente acaba gastando mais tempo numa consulta do que o outro, é interrompido porque o laboratório liga para um resultado de exame de alerta. Felizmente isso hoje é mais comum, né? Porque antigamente essa preocupação de vários laboratórios não existia, né? Eu ainda trabalho numa instituição de hospital, às vezes tem paciente internado, então preciso interromper para responder, mas dar esse feedback e às vezes o motivo é pessoal mesmo, né? Tiveram Uhum. circunstâncias enquanto eu estava trabalhando, na época que meus pais estavam muito doentes, com problema de saúde, internados, que eu tinha que pegar e pedir desculpa, falar, olha, é o horário que o plantonista da UTI pode me dar notícia da minha mãe, né? Então, assim, mas saber e se colocar no lugar de igual, Uhum. eu acho, nessas coisas. E muitas vezes, por exemplo, os pacientes ficam preocupados, né? Que o telefone tocou na consulta. Ai, doutora, desculpa, desculpa. Eu falei, não, tem alguma coisa importante? Olha, não tem problema, né? Podia ser eu preocupada com minha filha no horário que eu estava para buscar Uhum. no lugar, né? No lugar dela, né? E às vezes é a mãe que liga para saber onde você está, então responde, fala, olha, estou aqui e volto. Muitas vezes não vai ser, como é que fala? Às vezes não é nada mesmo, né? Mas pode ser alguma coisa importante. Então, quando você abre espaço e se coloca como igual, ajuda um pouco, né? Agora a gente brinca, né, que infelizmente, né, médico acha que é Deus e tem alguns que têm certeza. Tem certeza. É, é piada que a gente faz no meio, né, É. para tirar sarro da gente mesmo, mas a gente sabe o que acontece, né? É, tem alguns desses mais antiguinhos, né? São um pouco assim. Claro que a gente sabe, com certeza eu sei, né, que as suas pacientes esperam o tempo que for necessário, não vão embora porque você atrasou, exatamente porque te conhece, sabe como é que é a tua forma de tratar, como é que é a tua consulta, que isso pode acontecer. E eu lembrei assim, de uma homeopata que eu tive excelente, e ela faleceu nova ainda, né? Que ela, a gente marcava o horário, mas já sabia que era pro forma, porque se ela marcava às vezes 9 da manhã, então eu chegava às 8, porque ia sendo assim de acordo com quem tivesse chegado, e ela, né, demorava às vezes meia hora ou mais em uma consulta, então a gente ficava ali pacientemente esperando, mas porque sabíamos também que na hora que a gente entrasse, ela estaria totalmente disponível e o tempo que fosse necessário. Então, às vezes, eu ficava a manhã inteira lá quando eu agendava, eu já nem marcava nada naquele período, às vezes nem no dia, né? Porque a gente sabe que tem essa contrapartida, né? O duro é quando você sabe que o médico está ali, né, no lugar, no lugarzinho de Deus, né? Então aí fica complicado mesmo, né? Eu Sim. honestamente eu torço que para as coisas se reestruturarem de uma nova forma nos anos que vem, né? A gente saiu aí da pandemia, na saúde, em termos de sistema, a gente tem vivido um desafio muito grande de reestruturação do sistema de saúde, tanto público quanto privado. Né? O sistema privado vem enfrentando dilemas em termos de sustentabilidade
bastante desafiadores. E nesse contexto a gente tem aí um monte de jovens entrando nesse mercado para exercer medicina, enfermagem, fisioterapia, vão encarar aí um contexto bastante adverso para começar a profissão, né? Eu torço muito para que eles saiam com uma sensibilidade diferente, sabe? Assim, que esses Uhum. desafios que vão surgir os toquem de uma forma como os meus me tocaram, né? De me sensibilizar a me reconectar com qual foi o propósito com o qual eu decidi fazer medicina um dia. Porque quando você tem essa conexão com um propósito muito forte, fica mais fácil você passar pelas adversidades. Você tem que estar bem convicto que é aquilo que te faz feliz, né? Que você enxerga. Porque fazer uma coisa que você não gosta, num contexto adverso, já fica bem mais difícil, né? Gostando dos Uhum. desafios já são grandes, né? E acho que esses desafios, e como assim, é perceptível que a gente vem num contexto de redução de resiliência coletiva, né? Então a gente vai precisar de aprender formas de nos cuidar melhor. Isso traga uma percepção de humanidade compartilhada que despeje no mercado profissionais melhores nesse sentido. Porque a gente vai esbarrar numa variável que é econômica, né, para propiciar bons cuidados de forma universal. Então, se a gente não despertar para essa percepção do todo, né, às vezes é um pouquinho que você vai melhorando em cada aspecto da vida do sujeito que promove a melhora do todo, né? A soma das partes é muito maior do que individualmente a gente pensar no 100%, né? Porque só ficar no pé de exame, vai lá ali, toma um remédio e volta, não vai resolver. A gente vai precisar despertar para isso. E quando o médico profissional da saúde vivencia isso consigo próprio, a chance dele conseguir fazer isso melhor é maior, né? Porque o exemplo contamina, né? Ah, com certeza. E esse, o que é muito difícil, né, que você até citou, que é a questão financeira. Então, a gente sabe que o SUS, né, além de tudo, tem aquela limitação mesmo do tempo. Você tem que atender paciente assim, né? Rapidinho, sentou, nem olha direito no rosto e vai. E também quando a gente vai para os particulares, nos convênios, a gente sabe que o convênio paga é muito, muito pouco, né? Então a gente está tendo também, eu tenho visto uma evasão dos bons profissionais saindo também dos convênios. Então eu acho que deveriam realmente, né, quem controla isso tudo, quem administra, quem dirige, deveria parar para ver isso, dar uma reestruturada nisso. Senão a gente vai ficar carente de bons profissionais, tanto no público quanto nesse privado conveniado, né? E isso é fato, viu? A gente já percebe isso em alguns núcleos específicos, né? Porque quando a pessoa tem um desempenho melhor, né? E ela se conecta com esse propósito, ela não fica muito tempo em situações adversas e ela consegue cavar espaços mais interessantes para desenvolver e para trabalhar. A questão é que, assim, enquanto não se olhar para a valorização do capital humano que presta Uhum. serviço, vai ficar difícil, né? E não É. vejo em curto prazo uma valorização nesse sentido. Não só do médico, mas assim, fisioterapeutas, psicólogos, mesmo a enfermagem, eles estão enfrentando também um contexto bem adverso, né? A gente que é médico reclama, mas quando a gente olha o honorário do fisioterapeuta, às vezes é muito cruel, né? E é uma É. pessoa que se dedicou a fazer um curso superior e tudo, e às vezes a gente chega numa aberração de encontrar gente longe de mim, sabe? Não quero dizer que essas pessoas mereçam tratar bem, ganhar bem, né?
Mas tem determinadas profissões e atividades que não exigem uma qualificação técnica e formação muito grande, que por hora estão sendo melhor remuneradas do que alguns profissionais na área da saúde. Isso é muito triste, né? O ideal seria que Muito. todo mundo ganhasse bem dignamente para poder sobreviver e ter condições adequadas, né? Isso serve, pode ser de um desestímulo para que as pessoas, inclusive, queiram estudar, né? Porque eu vou estudar Uhum, tanto para quê? Né? Assim, para uhum. fazer isso, para ficar igual a fulana que ganha R$ 19 por atendimento? É, É cruel mesmo, como você disse. E acho que ainda é um dos cursos nas faculdades particulares mais caros, né? O mais caro, eu acredito que seja a medicina. Porque, e além de tudo, assim, são muitos anos, você investe também, não é só a faculdade, durante o período da faculdade é difícil trabalhar e estudar ao mesmo tempo, porque tem a dedicação, tem a residência, né? Os livros, e depois que está formado, além de tudo, tem as atualizações, tem os congressos, então é uma carreira que sempre você tem que estar investindo financeiramente na sua formação, não é? tem assim, se você, qualquer economista que sentar para fazer uma conta, né, dependendo da especialidade que o indivíduo escolher depois que ele terminar, ele não se paga. Uhum, E é muito é, bonito você ver o investimento feito, né? E pensar que aquele retorno não vai vir tão cedo, que ele não vai conseguir ter uma renda mensal, que ele não vai conseguir proporcionar a mesma coisa para os filhos dele. Vai ser a hum, subsistência mesmo com o mercado, que do jeito que está sendo estruturado aí nos próximos anos com a remuneração que está vigente para algumas áreas, né? Então, assim, um item que eu acho que é importante a gente trazer para a consciência e refletir, porque abrir só a faculdade de medicina não vai resolver o problema, né? É uma coisa que eu acho que a gente tem um déficit mesmo de profissionais, né, da área médica mal distribuídos no país. Ainda é um número abaixo do ideal em alguns estados, muito tem concentração aqui no Sudeste, mas em outros falta. Essa distribuição tem que melhorar, sim, mas a qualidade da formação do médico, né, e a perspectiva de formação de carreira, qualquer profissional da área da saúde, a gente não tem projeto de carreira. Para a gente reverter e ter profissionais bem qualificados para assistir adequadamente a população, trazer essa característica de formação humanizada, a gente precisa ter um projeto de carreira. Assim como tem para o uhum. jurídico, é super necessário não só para a saúde, mas para a educação também. Se a gente quiser melhorar esse país, a gente tem que pensar nisso. Tem sim, eu falo que são as duas pernas, as duas bases que a gente precisa para você olhar para o cidadão e com dignidade, né? E com respeito ao cidadão, né? Aí vem aquela velha história, porque eu pago os impostos e eu não tenho, e isso não reverte para mim em ganhos. E a gente tem que ver isso mesmo, a parte da educação e a parte da saúde, né? A partir daí a pessoa é produtiva, ela estuda, ela se forma, ela é um profissional capacitado em alguma área que escolha e tendo saúde para trabalhar também, né? Para produzir, né? Tem isso também. A gente precisa olhar com muito carinho para essas duas áreas e assim, a gente sempre fica na esperança de que os políticos que elegemos olhem para isso, né? Eu Porque, acho um pouco assim, difícil. porque eu fico pensando assim, eu tiro sarro, né, que meu sonho de consumo é escutar que eu não sou exceção, né? É. Porque o ideal seria que tivessem mais profissionais com perfil igual ao meu disseminado por aí. Porque é muito Uhum, gostoso você receber o retorno de que a pessoa está satisfeita com o seu trabalho, que você impactou positivamente na vida de alguém, não só na saúde, mas ajudou ela a se encontrar, né? Que a pessoa está mais satisfeita como um todo, que você contribuiu para aquele bem-estar. E de repente você escutar que você é exceção,
você fala assim, puxa vida, né? E olhar para essa questão do coletivo é importante porque a gente precisa que tenham pessoas de melhor qualificação no mercado, né? Com essa sensibilização humanizada. Então, se a gente não olhar para a base, que é de onde sai, não tiver um projeto, né, de cuidado coletivo em saúde e educação, isso vai ficar cada vez mais raro. E isso é muito, Uhum. né? A gente não deveria estar discutindo essas coisas, né? A gente às vezes fica na superficialidade da discussão do salário e tudo, mas assim, o problema é muito mais complicado. Porque se as pessoas se virem desestimuladas para exercer isso, a exercer, porque não é para ser sacerdócio. Tudo bem que tem a questão da vocação, né? Mas as duas coisas tinham que andar junto, né? Prosperidade com fazer uma Uhum. coisa que gosta, é legítimo para qualquer profissão, né? Só que quando Sim. você esbarra no cuidar do sujeito, né? Como é que fica? Né? Uhum. E quando você. É o que eu volto na questão do ser exemplo, né? Quando você é cuidado por alguém que é exemplo, em termos de cuidado, você motiva a pessoa a ser igual, você vira inspiração, vira uma verdade, né? A mesma coisa que foi, e isso encarando todas as dificuldades, todos os limites, compartilhando suas histórias também dos seus tropeços, isso ajuda. Agora, quando você tem um mundo isolado, quer dizer, não faz parte, como é que fica? Isso só fica muito distante. É. Agora, eu queria te perguntar uma coisa, se você tem noção de como o seu trabalho se multiplica através dos teus pacientes, que acho que vem um pouco como isso que você falou, a forma como você atende seus pacientes, eles como profissionais em qualquer área, eles veem você trabalhando dessa forma, eu acredito que vários deles também se transformam e passam nas suas áreas, porque isso cabe em qualquer área, né? A gente atender quem lida com pessoas, principalmente com clientes, né? Você olhar para a pessoa e realmente olhar para ela, né? Para tudo e ouvi-la. Essa escuta é muito importante em qualquer área, né? E principalmente quem é atendente de telemarketing. Me veio agora, não é? Em ouvir mesmo, né? Mas é uma brincadeira, mas uma brincadeira que no fundo é sério. Você tem consciência disso, de como você multiplica, e aquilo é o trabalho da formiguinha, mas é você, como essa médica, exceção que você é especial, devem ter outros também, assim, poucos, mas devem haver, e as pessoas que você atende, seus pacientes que também se modificam. Não sei se eu tenho uma noção exata, não. Honestamente, não sei. O que eu sei é que eu recebo de volta coisas muito boas. Então, assim, acho que eu consigo perceber de volta o carinho que eu entrego para eles, né? Numa mensagem de bom dia, numa lembrança, num carinho na época de aniversário, numa data comemorativa, sabe? Num recadinho que chega no Instagram, no compartilhar de alguma conquista, sabe? Então, assim, esse retorno eu consigo sentir. Assim, e fui Que cuidada bom. e fui acolhida por algumas dos meus pacientes num dos momentos mais difíceis da minha vida, que foi quando eu perdi os meus pais, né? De ter paciente que ligou para mim para falar assim: estou ligando para você no Dia das Mães para você saber que a sua mãe não está aqui, mas que eu te tenho como uma filha. Isso Ai, que lindo, isso toca, emociona, né? isso não tem preço, assim. Outro dia eu passei um aperto com o meu gato aqui em casa, deu um estresse, acabei atrasando. E depois aí a paciente pela qual acabei atrasando a consulta dela, ela ficou preocupada e depois ficou mandando um recadinho, sabe? Assim, e o seu gatinho? Está bem? Melhorou o seu gatinho? Então, assim, é o cuidado que eu tenho com o bichinho delas, com a história delas. Então, É, assim, essa troca eu percebo. Agora, eu sempre uso como inspiração a frase de Gandhi, né? Seja você a mudança que você quer ser no mundo, né?
Então, eu tenho que ser uma verdadeira que eu posso, para tentar ser exemplo, para as pessoas se inspirarem que, olha, tem dia que é difícil mesmo, tem dia que eu também estou de saco cheio, nem tudo na minha vida é maravilhoso, mas eu tento encerrar o dia falando assim, hoje eu tenho alguma coisa para agradecer. Uhum. E isso é que faz no outro dia, aí respira fundo e começa tudo outra vez. E essas coisas eu procuro compartilhar. Uhum. Então, e aí quando eu vejo a transformação na vida de alguns deles, né, que mudam de carreira, que mudam de profissão, a Beth mesmo é testemunha de algumas dessas mudanças, porque ela é uma fadinha aí também, auxiliar nesse cuidado aí, trocas muito importantes, né, nesse caminho do conhecer o indivíduo, e as questões que tocam e perceber as aberturas que ele dá para diferentes processos terapêuticos e alguns deles eu compartilhei com a Beth de encaminhar para constelação e tudo esse processo de transformação, quando você vê a pessoa se reconectar com a vida, aí ela É, não tem preço. não tem preço. Aí eu acho que é meio assim, sabe? Assim, porque não sei, é o que eu falo. Acho que o meu caminho de autoconhecimento fez com que eu me tornasse uma profissional melhor para tocar cada um a buscar o seu processo de autoconhecimento. E o Uhum. autoconhecimento ele traz o florescer. E esse Uhum. florescer faz diferença, né? Então ele contamina. É mais Com isso. certeza. O dimensão Ah, exata, assim, tem. gente, ela fica em São Paulo, mas você atende com telemedicina, não atende? Algumas circunstâncias, né, de doenças Uhum. específicas dá para fazer. Mais uma orientação até às vezes eu recebo pedidos assim de telemedicina, mas funcionam mais como orientação para Uhum. direcionamento, aconselhamento. É porque em algumas circunstâncias o exame físico faz muita falta, né? Então não é sempre que é Precisa. viável, né? Uhum. Então vocês procurem, porque tenho certeza que vão ter toda essa simpatia e esse profissionalismo, né, acima de tudo, que ela não é só simpática, ela tem um nível de excelência, sim, realmente lá, tá? E podem procurá-la. Ou então, quem não puder ser paciente dela, porque mora longe, em outros estados e tudo mais, mas podem segui-la aqui no Instagram. Ela dá dicas, né, periodicamente, muito importantes na área dela, muito esclarecedoras. A gente aprende muito, né, com as postagens dela. Então, também podem segui-la aqui. E antes da gente encerrar, eu queria abrir para você falar o que você quiser. Ou ao comentar alguma coisa que eu não perguntei, que você acha importante, que deveria falar. Ó, acho que eu queria encerrar com um pedido de que as pessoas reflitam sobre a nossa conversa, né, que a gente tenha plantado uma sementinha aí dessa conexão do físico com o emocional e com o mental. E queria agradecer muito a você, Beth, assim, várias coisas, não só a live de hoje, a confiança, o incentivo, mas eu brinco que a Beth, às vezes eu encaminho o paciente para ela e eu digo que ela é um dos meus anjinhos da guarda, das pessoas que contribuiu para esse processo de crescimento, de autoconhecimento, através do que ela oferece na constelação, em outros processos terapêuticos. Então, assim, parte do que eu sou hoje eu devo ao seu trabalho. Então, assim, Ah, é que isso lindo! é a pessoa que me ajudou em me encontrar. Me ajudou a lidar com as minhas sombras, vem me ajudando ainda. E eu só posso agradecer porque o florescer e a luz é isso tudo aí eu estou te devolvendo. Isso Oh, que parte do que você linda! fez por mim. Obrigada, meu amor. Me deixou vermelha, emocionada. Mas é para ficar mesmo, porque você merece. Te agradeço do fundo do coração a parceria, a amizade e assim ter você, né? E também, né, a Raquel querida na minha vida também é muito gostoso. Eu falo que são presentes que a vida me dá. Tenho diversos clientes assim,
mas graças às deusas, né? Porque acho que é o que a gente manda, a gente recebe, né? Mas isso também é gostoso. E da mesma forma eu falo, é o pagamento de alma para alma, que não tem preço e que é isso que faz a gente continuar servindo, né? Fazendo o que nós fazemos. É isso aí. Linda, muito Bom, obrigada. Ó, beijo grande para você. Vai ficar gravado, então. Quem quiser depois assistir com calma ou rever, né? Então vai ficar assim, tá? Gravado, eu vou deixar. obrigada, querida. Beijo, boa Beijo, noite, bom beijo, descanso para você. Vai curtir sua família beijo para e todo o mundo. gatinho. É o gatinho. Tchau, tchau. Beijo, tchau.